Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, livro de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. Nós vamos para o capítulo número 3, Delito Oculto. Nós tivemos oportunidade nesses dois últimos capítulos de conhecermos aqui as nossas personagens que vão aqui compor a nossa história, né? Então nós temos Manuel Filomeno de Miranda, temos Dr. Bezerra de Menezes, que atende a essa solicitação tão dolorosa, né, daquela mãe que através das preces procurava, né, assistir a filha Julinda, uma jovem de 26 anos, que se encontrava hospitalizada, né, com um diagnóstico de uma psicopatologia bastante grave, liberando já o suicídio. E na visita tanto de Filomeno como de Dr. Bezerra nesse hospital, eles encontraram o Dr. Arthur Figueiredo, que era o diretor da instituição. Então, essas são as personagens que até agora nós acompanhamos. A mãe e a filha, o Dr. Bezerra e Filomeno, e o Dr. Arthur Figueiredo acompanhando aqui, então, fazendo ali, né, a apresentação. Nós tivemos no final do capítulo número 2, do capítulo anterior, que nós estudamos, intitulado... Só um instante... A visita à enferma, falando um pouquinho sobre não apenas o caso dela, né, mas também fazendo a introdução sobre o carnaval da perspectiva espiritual, mostrando ali todos os desequilíbrios, né, existentes na relação entre plano físico e plano espiritual. Falava um pouquinho sobre ela, mas o que chamou a nossa atenção foi exatamente uma análise sobre o diagnóstico que foi atribuído a ela, né, a psicose maníaco-depressiva. Como nós vimos, né, fazendo ali uma rápida pesquisa, é uma das categorias do transtorno bipolar, né, transtorno bipolar de humor, em que as pessoas, os pacientes, vivem, né, esse ciclo contínuo de oscilações entre a excitação e também a depressão, né, então ali variando em vários graus, e também até mesmo ali muitas vezes no fundo, se é uma doença até mesmo de um fundo psicótico, em que alterações no cérebro provocam essa doença, ou mesmo apenas ali por uma questão psíquica exclusivamente. No final aqui ele lembrava, né, fazendo um conflito que ainda existe entre aquilo que a medicina terrena apresenta para nós, porque os médicos vão fazendo uma avaliação dos pacientes baseados nos sintomas, baseado nas pesquisas que vão desenvolvendo, sem se aprofundarem, rompendo essa barreira que separa a vida material, orgânica do indivíduo, e também acrescentando ali o elemento psíquico, e a realidade espiritual, falando sobre toda a bagagem espiritual que o indivíduo vivencia. Então mostra várias possibilidades aqui, em que os médicos então vão tentando descobrir qual é a causa de diversas patologias, sem entenderem, né, exatamente ali esse componente essencial, que é o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Então ele fala exatamente sobre isso, nessas tentativas, não apenas de diagnóstico, mas também tentativas de terapias, para fazer com que o indivíduo seja tratado pelas nossas ciências, mas tratado de uma forma limitada, porque eles analisam apenas aquilo que é palpável para as nossas ciências, né, sem adentrar na realidade do espírito. Mas vamos lá. Delito oculto. Nós chegamos a fazer uma pequena introdução desse capítulo número 3 no nosso encontro anterior, para aproveitar ali o finalzinho do tempo, mas a gente volta para o início para pegar aqui o raciocínio desde o começo. Então eles estavam no quarto de Julinda, fazendo essa análise sobre o diagnóstico que aquela jovem tinha.
Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo da evolução. Então, esse início, conforme nós reforçamos o nosso encontro anterior, ele já é de extrema significação, porque coloca para nós aqui a patogênese da alienação mental. Qualquer psicopatologia que nós vamos encontrar sempre traz, como causa os desvios morais que o espírito vivenciou no seu passado. Por isso ele coloca, em qualquer aspecto que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo. E ele não tem como se desvencilhar das consequências das suas ações, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo da evolução. E essa justa pena vem exatamente ali as consequências daquilo que ele vivenciou, causa e efeito. O efeito seria, primeiro, as consequências das dores morais que ele próprio vivencia como consequência das suas escolhas. Medo, culpa, revolta, enfim. Vários tipos de consequências. Assim como também das próprias relações que o indivíduo estabelece com o mundo espiritual, trazendo ali muitas vezes, usando uma expressão que os espíritos utilizam bastante, com os verdugos do passado, com aqueles que são, a princípio, dentro do nosso entendimento, as vítimas de outrora e que agora voltam em busca da justiça com as próprias mãos e acabam se tornando então espíritos companheiros de jornada, mas companheiros dentro de uma jornada dolorosa, na condição de obsessores, na condição de obsessos e obsessores. Então, a causa dessa alienação mental sempre está no passado. E muitas vezes ela acaba se prolongando durante algumas existências até que o indivíduo consiga se reequilibrar plenamente perante a justiça divina. Do contrário, ele sempre trará essas sequelas e elas permanecerão até que ele consiga dissolver todas essas ações do passado. As soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Então aqui também fala para nós que, bom dia, Eve, bom dia, embaixador, fala sobre as soberanas leis. São essas leis morais, essas leis gerais, essas leis naturais que regem todo o universo. Qualquer tipo de desarmonia que nós provocamos, seremos naturalmente convocados, não mais convidados, mas convocados a restabelecer o seu equilíbrio. Então, qualquer tipo de desarmonia que nós provocamos, em hipótese alguma, não podem sofrer defraudações, sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição. E aí já traz para nós um entendimento também que não é aquela ideia de um Deus vingativo, um Deus parcial. A própria harmonia das soberanas leis, essas soberanas leis com letra maiúscula, falando exatamente das leis de Deus, elas nos convocam então para essa recomposição automática. Então, pela própria lei de afinidade, pelo próprio magnetismo que existe no universo, sempre vai fazer com que nós sejamos naturalmente atraídos para as circunstâncias, para as pessoas, para as causas e as consequências daquilo que nós provocamos. Então é inevitável. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que nós fazemos em termos de ações que causam desequilíbrios, naturalmente seremos atraídos para essas circunstâncias, em mais dia, menos dia, em circunstâncias mais graves ou menos graves, de acordo com a resistência que nós apresentamos. Quando o espírito, então, toma consciência daquilo que ele provocou e trabalha em prol dessa harmonia, ele vai naturalmente, então, trabalhar por essa construção. Se ele, então, resiste a esse chamado, ele, então, será arrastado. Lembrando Tagore, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega.
Então nós somos convidados ou arrastados. E esse convite, na verdade, é apenas ali uma forma amistosa de dizer que nós seremos inevitavelmente convocados para esse trabalho de reconstrução. E continua. Sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural fomentadora da própria vida, toda criatura traz o germen, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno e aos quais se vincula, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores que passam a constituir-lhe o modus vivendi do futuro, atividade essa pela qual ascende ou recupera os prejuízos que se impôs. Então essa lei do amor é aquilo que é natural para todos nós e todos nós estamos vinculados a ela. E aí a forma como nós lidamos, né, as escolhas que nós fazemos, lembrando desse germen que nós trazemos do bem e do mal, essa noção do bem e do mal, quer dizer, nós já temos a capacidade, conforme nós vamos nos desenvolvendo, de ampliar cada vez mais o nosso entendimento, de fortalecer o nosso discernimento para entendermos aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é bem e aquilo que é mal. Fazendo com que nós então escolhamos criar dentro de nós, entre aspas, o céu ou esse inferno aos quais nos vinculamos, fazendo com que nesse céu que nós criamos, façamos com que germine dentro de nós as alegrias ou germine dentro de nós as dores, resultados desse inferno, que vai ser exatamente ali o modus vivendi, né? Aquilo é o modo como nós vamos escolher a nossa vida futura. E essa vida futura no sentido de curto prazo. Nessa existência eu tenho o livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas. Essas escolhas trarão consequências imediatas, a médio ou a longo prazo, que eu vou ter que naturalmente me afinizar, me vincular, para poder ali continuar, né, desenvolvendo a minha trajetória, só que agora sofrendo as consequências daquilo que eu criei. E mais uma vez, quando nós falamos em sofrer consequências, nós já trazemos o entendimento de um sofrimento e de uma consequência negativa. Mas quando a gente fala sobre essa lei de amor, o modo como nós nos afinizamos a ela é que vai determinar se nós viveremos uma consequência positiva a partir das sementes amorosas, das sementes positivas que nós lançamos nesse solo da vida, digamos assim, ou aquelas sementes que vão gerar para nós aqueles frutos amargos e espinhosos que nós inevitavelmente teremos que escolher. Então ele fala sobre isso. E é exatamente essa liberdade e estarmos vinculados a essa lei de amor que faz parte dessas soberanas leis que vai exatamente mostrar para nós o modo como cada um, né, vai ali escolher esse céu e inferno como ele apresenta para nós. Então ele vai trazendo ali o livre-arbítrio do espírito, o modo que ele vai vivendo, vai trazer consequência do passado, vai trazer causas do passado para consequências do futuro. Tudo isso relacionado com essa alienação mental que ele está trabalhando aqui conosco, né, desenvolvendo o nosso raciocínio a respeito dessa jovem. Então o que ela vive hoje, inevitavelmente é uma consequência do passado. Ela tinha essa liberdade, havia essas leis, ela provocou essa desarmonia e agora ela colhe exatamente o resultado das suas ações. E aqui só para poder abrir um parêntese, quando se fala sobre essa lei de amor, a gente começa a compreender cada vez mais a extensão e a profundidade do que significa o amor. O amor não é apenas um sentimento passional que nós alimentamos, mas essa lei de amor, amor por nós mesmos, amor pelo nosso semelhante, amor da criatura pelo Criador, o amor que nós devotamos a Deus, não em termos de adoração, porque muitas vezes nós falamos assim, nós amamos Deus, e amarmos Deus significa fazer adulação ou adoração, e na verdade o amor a Deus significa exatamente viver em conformidades com as leis que vão nos trazer essa alegria, que vão nos trazer essa felicidade verdadeira do Espírito. Avançando. Não há nesse estatuto, que fala sobre as soberanas leis, nenhum regime de exceção em que alguém goze de bênção especial, tampouco de qualquer premeditada punição. Aí nós comentamos
sobre isso no encontro passado também, lembrando que não há ninguém que fuja a essa regra. Ninguém. Não há aquele que tem liberdade para fazer o que bem entende, sem que sofra as consequências das suas ações. E ninguém também que receba algum tipo de benefício ou malefício sem que tenha por merecimento, sem que tenha como causa, né, o seu merecimento. Então não há alguém que sofra por acaso, alguém que seja feliz por acaso, e não há alguém que cause infelicidade ou que gere a felicidade e que também não receba o resultado dessas escolhas. Não há regime de exceção. Programado para a aventura, como eu sempre falo para vocês, né, todos nós estamos condenados à felicidade. Entendamos isso ou não, trabalhemos por isso ou não. Mais dia ou menos dia, nós chegaremos a essa condição. Programado para a aventura, o espírito não prescinde, ele não pode dispensar das experiências que o promovem, nele modelando o querubim, embora quando tomba nos gravames da marcha, possa parecer um malfadado Satanás, que a luta desvestirá da armadura perniciosa que o estrangula, fazendo que liberte a essência divina que nele vige inalterada. Então todos nós estamos fadados a essa felicidade, a essa aventura. E o resultado dessa aventura será exatamente ali as escolhas que nós fizermos, o trabalho que nós realizarmos. Mesmo que eventualmente nós tombemos nos gravames da marcha, parecendo, como ele coloca, possa parecer o malfadado Satanás. Mais dia, menos dia, a luta do nosso cotidiano, a luta das nossas existências, vão fazendo com que essa armadura perniciosa que nos estrangula, sem nos darmos conta, ela naturalmente ela cairá. E caindo, nós chegaremos então a liberar essa essência divina que todos nós temos, que sempre será inalterada. Então, mesmo que nós olhemos, isso é algo bastante interessante, porque embora nós vejamos isso de um modo filosófico, quando trazemos isso para a prática, nós vamos olhar para o nosso mundo, para a nossa história, para aqueles irmãos que vivem aqui no nosso mundo contemporâneo, daqueles que cometem as maiores atrocidades, que realmente, como coloca para nós aqui o Filomeno, se parece com o malfadado Satanás. E temos ali nomes de personagens e circunstâncias que criaram realmente marcas na história da humanidade, que parece que para nós esses indivíduos estão indefinidamente perdidos. E isso traz para nós também uma ideia bastante interessante. A ruptura dessa ideia dogmática a respeito do inferno e da condenação infinita, ou da condenação eterna. Aquele indivíduo que cometeu o pecado, com as suas maiores atrocidades, com as piores ações que a humanidade já pôde um dia presenciar, ele vai ser condenado para sempre. E aqui então é colocado para nós que essas leis soberanas, especialmente a lei de amor, sempre vai fazer com que esses indivíduos, por piores que tenham sido, tenham oportunidade de se resgatar por esse mecanismo automático da lei de causa e efeito, através das diversas reencarnações, que sempre vão proporcionar ao espírito as oportunidades dele recomeçar, muitas vezes marcado por muitas dores. São aquelas reencarnações com provas e expiações muito difíceis, mas mesmo assim ele terá oportunidade e sempre estará muito bem acompanhado por aqueles que trabalham pelo seu crescimento, mesmo que ele resista. Então, quando nós vemos, né, esses nomes que marcam a história da nossa humanidade, daqueles espíritos perversos, daqueles espíritos das mais torpes ações, quando nós pensamos que eles estão ali envolvidos, né, com os piores espíritos que vão inspirando essas ações, nós vamos encontrar ali aqueles espíritos cada vez mais ali determinados a fazer com que ele se resgate de si mesmo, fazendo com que ele cresça. Então isso pode demorar um tempo, mas não é o nosso tempo que vale, é o tempo de Deus. Então esse espírito pode ficar durante séculos no mundo espiritual, muitas vezes durante milênios no mundo espiritual, sendo trabalhado, mesmo que ele não perceba, para que um dia recomece a sua jornada de ascensão. Porque a jornada nunca para.
Só que ela pode ser uma jornada que o leva para esses ambientes escuros da consciência, ambientes escuros do sentimento. Mas ele continua sendo muito bem acompanhado e sempre inspirado a se modificar. Mais dia ou menos dia, isso vai acontecer. E é interessante, quando nós falamos sobre esses espíritos, porque o que nós conhecemos do mundo espiritual, das histórias que chegam para nós, são espíritos realmente ainda endurecidos, espíritos ali que tiveram experiências bastante tristes, né, provocando sofrimento para si mesmo e sofrimentos também para outras pessoas. Agora imaginemos aqueles espíritos que não são relatados. Isso previdentes, né, com cuidado conosco, trazendo essas histórias. Porque para nós seria uma história de terror, contar a história de um espírito daquele que se encontra nas condições mais endurecidas que nós sequer imaginamos. A troco de quê? Com que objetivo? Qual o benefício que esse conhecimento vai nos trazer? A não ser ali alimentar, né, essa nossa mórbida curiosidade de saber quem são os espíritos maus, onde eles estão, o que está acontecendo com eles e tudo mais. Isso não interessa. Isso não é para nós construtivo. Mas aqueles que chegam, personagens que nós já acompanhamos, né, como vimos, né, nos bastidores da obsessão, o livro Libertação, que são 2 espíritos que foram marcados, que foram trazidos para nós, que chegaram a uma condição bastante dolorosa, imaginemos aqueles que a gente nem sabe que existe. Mas enfim, vamos lá. Quem elege a paisagem pestilencial, nela encontra motivos de êxtase, tanto quanto aquele que ama a estesia penetra-se da de beleza na contemplação de um raio de sol ou de uma flor, inundando-se de silêncio íntimo para escutar a musicalidade sublime da vida. Então, há aqueles, como nós vimos aqui, que elege a paisagem pestilencial, vai encontrar ali motivos de se transformar, né, de se manter nessa condição, tanto quanto aquele que já encontra uma paisagem abençoada, por exemplo, uma paisagem angelical, desde aquela pestilencial até aquela angelical. É o uso do livre-arbítrio. Não existe, portanto, uma única dor na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento capaz de distinguir, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou a comprometedora. Nesse trecho ele fala sobre a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquela dor que mais pesa é a dor que é resultado do uso da razão. O indivíduo faz porque quer, e não apenas pela ignorância. Ele fez por ingenuidade, ele fez por imaturidade, ele fez por infantilidade. Esse espírito tem ali a oportunidade, através da dor, de despertar sua consciência. Mas há aquele que sabe, tem o poder, tem a capacidade, tem o entendimento e mesmo assim escolhe esse caminho. É claro que aí tem também o componente da ignorância do espírito. Porque por mais racional que ele haja, ele acha que está construindo aquele mundo que ele compreende, aquele mundo que ele deseja. Mas e aquele mundo que ele não conhece? Então ele acaba infringindo essas leis, de certa forma, também por ignorância, embora aqui o componente da razão traz um peso maior, porque ele sabia que era errado e mesmo assim ele fez. Só Jesus viveu a problemática da aflição imerecida a fim de lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Ele que era justo, de modo que ninguém se exacerbe ou desvarie ao expungir as penas a que faz jus. Então ele coloca aqui de todos aqueles que sofrem, porque sempre tem uma causa, o sofrimento vindo como efeito, Jesus foi uma exceção, porque ele veio com essa missão de despertar a nossa consciência através do seu exemplo. Não exemplo de sofrimento, mas é a postura diante do sofrimento. E aqui foi listado para nós
a coragem, a resignação, a humildade e o valor ante o sofrimento. Porque ele já era justo, era o espírito puro por excelência, como lembra Kardec para nós. Apesar disso, a paisagem torpe e hasteante da alienação mental, por distúrbios psíquicos como por obsessões espirituais, não deixa de ser profundamente constrangedor, acompanhando-se o entorpecer do raciocínio com o decorrente mergulho nas águas turvas do primitivismo animal de que se deve libertar o espírito. Então, como foi colocado para nós, sempre vem ali, né, além da alienação mental, os distúrbios psíquicos também, como por obsessões espirituais, que isso provoca grande sofrimento, porque o espírito, então, tem ali o seu raciocínio entorpecido, fica então nebuloso o seu raciocínio, e ele exatamente por mergulhar nessas águas turvas do primitivismo animal. Muito bem, então feita essa introdução, esse capítulo 3, com esse raciocínio, mostrando ali as condições do espírito, né, nessa condição de transtornos, de alienação mental, tendo como causa as escolhas do próprio espírito, Filomeno diz assim para nós então, agora voltando para a história propriamente dita da análise do caso em questão. Reflexionávamos a esse respeito no pequeno apartamento de Julinda, contemplando-a sob a alta dose de sedativo, enquanto ouvíamos o baldoar do desespero da circunvizinhança, em que duas populações, a de encarnados e desencarnados, se engalfinhavam na tremenda batalha da loucura desenfreada. Então, é bem interessante como Filomeno de Miranda ele vai conduzindo a nossa mente, o nosso raciocínio, por ambientes que de uma hora para outra muda o cenário. Então ele trazia para nós aqui naquele raciocínio em que nós estávamos concentrados, entendendo a divina, entendendo a lei de amor, lei de causa e efeito, reencarnação, todo esse embasamento doutrinário que para nós é tão importante. Aí então ele nos leva para esse novo cenário, que era o ambiente daquela paciente, e enquanto ele observava, ele reparava também na relação entre encarnados e desencarnados, hospitalizados, ou ali vinculados àquele ambiente, aquela balbúrdia, aquela bagunça, aquela gritaria. Então imaginemos ali então pacientes alienados, espíritos obsessores gritando, fazendo ameaças, sofrendo juntos, os pacientes gritando da mesma forma. Ele então ouvia essa batalha da loucura desenfreada na relação entre os espíritos encarnados que estavam naquele local. Esse era o cenário que ele então observava enquanto eles analisavam a vida, aqui as condições de Julinda nessa sedada nesse hospital. As cenas, sem dúvida, dantescas, confrangiam. Embora relativamente acostumado à visão do tresvariar das criaturas e pensando nos que jornadeiam descuidados, malbaratando o patrimônio do corpo, não pude sopitar as lágrimas de sincera compulsão pelos que se encontravam na escola disciplinadora da dor, como pelos que avançam, sorrindo, embriagados, para afogar-se no rio escuro da desesperação que se impunham desde então. Então aqui, comovido, sensibilizado por esse cenário, ele então aqui não pôde segurar as lágrimas. Percebendo-me a perigosa área de raciocínio em que me engolfava, o bondoso mentor advertiu-me com sabedoria. Então aqui, né, no caso do Dr. Bezerra, percebendo que Filomeno de Miranda, tomado por essa sensibilidade, começava a entrar em sintonia com aqueles sentimentos e aquele ambiente, porque a gente percebe aqui de tudo que foi ensinado para nós, não apenas aqui no caso, por exemplo, do hospital, mas em outras situações em que trabalhadores do plano espiritual ou espíritos que estão ali em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias, quando se deixam levar pelas emoções, não mantendo o equilíbrio. Nós chegamos até a falar sobre isso,
quando estudávamos um dos livros de André Luiz, quando então ele acompanhava lá do posto de socorro onde ele se encontrava um acidente de avião. E aí então ele ouvia nos comunicadores da instituição que aquele avião tinha caído e que vários espíritos ali estariam desencarnando. Nesse momento ele pediu permissão para que fosse até lá, para poder acompanhar o trabalho que foi feito. E aí então negaram para ele, disseram, olha, não é o local para você ir. Esse não é o tipo de local onde você vai apenas para noticiar aquela situação. Porque ali você precisa estar preparado para isso. Foi quando então nós conversávamos sobre a preparação dos trabalhadores do plano espiritual para estarem nesses locais. E essa preparação significa ter uma resistência emocional, ter um equilíbrio emocional para poder ver aquela situação, ver ali aquela tragédia toda e manter a serenidade, manter o foco para não deixar de cumprir o seu papel. Foi quando nós recebemos a mensagem daquele irmão da China, né, que mandou para nós então a sua experiência, dizendo que ele próprio tinha sido vítima de um acidente aeronáutico e se tornou trabalhador, atuando nessas equipes que trabalham nessas grandes catástrofes, acidentes, catástrofes naturais, enfim, várias situações. Então, não é apenas imaginar que, eu gostaria de estar lá naquele meio. No caso de Filomeno de Miranda, por exemplo, que nós vemos, ele estava naquele hospital, ouvia aquela balbúrdia toda acontecendo, mas ele tinha que ser chamado a atenção de Dr. Bezerra de Menezes para que não perdesse o foco. Porque, do contrário, ele próprio se sentiria sufocado, não apenas pela psicosfera do ambiente, mas sufocado por tudo aquilo que ele observava. E deixaria, portanto, de ser um colaborador produtivo para aquela circunstância, para aquela missão que eles estavam desenvolvendo naquele momento, e passaria a se tornar um paciente, tendo que ser socorrido pelo sofrimento que ele estava observando. Então é muito difícil realmente trabalhar. É como a gente vê hoje, bom dia André, como a gente tem visto hoje, duas tragédias que aconteceram, né, recentemente, tanto aquele terremoto na Turquia, na Síria, como também esse problema que nós tivemos grave nessa catástrofe que aconteceu aqui no litoral de São Paulo. Imaginemos as equipes de resgate trabalhando naqueles locais. Aqueles indivíduos que trabalham, né, nos corpos de bombeiro, nas equipes ali das forças de assistência, enfim. Imaginemos se esses colaboradores não tivessem uma estrutura moral para poder lidar com, mexer com escombros, resgatar corpos, estar na expectativa de encontrar um sobrevivente. Então, encarnados, nós podemos ver isso. A importância do preparo psíquico, muito mais do que o técnico, para que o indivíduo se afirme naquele objetivo. Em locais como esse não é diferente. Quando a gente fala de hospitais, quando se fala sobre ambientes onde sempre vai ter a dor, sempre vai ter aquela visão do sofrimento, para que não entre em sintonia com ele. E aí então por isso que foi colocado, né? Percebendo-me a perigosa área de raciocínios em que me engolfava, ele estava sendo ali envolvido, devorado por aquelas ideias, né? O bondoso mentor advertiu-me com sabedoria. Miranda, convém não esquecermos a vigilância educativa do todo o amor. Confrange-nos acompanhar o padecimento dos nossos irmãos em desalinho. No entanto, a nenhum deles tem faltado a bênção do socorro, de maneira direta ou não, da mesma forma que não lhes foram escassas a inspiração divina, as diretrizes para uma vida reta, nem os exemplos de comportamento digno nos quais pautassem a própria conduta. Havendo a opção com a qual cada um afina, derrapando na ação em que se compraz, a presença da justiça torna-se irrefragável para hoje ou mais tarde. Então, lembrando que, primeiro, estão sempre acompanhados. Segundo, sempre receberam inspirações. E terceiro, aquela lei, aquelas soberanas leis, sempre atuarão como resultado das escolhas que cada indivíduo faz. Então, sem lamentações, sem pena, sem revolta,
sempre com confiança, que é o mais importante. Fazendo uma reflexão, como a coordenar e sintetizar o raciocínio, aduziu com justeza. Antes mesmo de Jesus, os romanos haviam estabelecido o seu código de direito, no seu código de direito, as bases da felicidade humana, condensando inconscientemente o Decálogo, as 10 leis de Moisés, em 3 princípios fundamentais: viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém. Jesus, na condição de supremo legislador da terra, formulou um princípio conciso e incisivo no qual se encontram todas as leis e profetas da justiça e do bem: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, reunindo os conceitos romanos e o Decálogo no amor, mediante desdobramento do não fazer ao próximo o que não desejar que este lhe faça. Aqueles que se atribuem direitos e privilégios especiais, como se a vida em si mesma já não nos fosse um privilégio especial, na má usança a que se permitem, aliciam os verdugos que os submeterão, como consequência do comportamento ingrato e pernicioso de que se utilizam, vindo a experimentar o corretivo que os despertará para o respeito ao seu irmão e aos quadros educadores da escola terrena. Isso, naturalmente, não nos liberta do dever de os ajudar, considerando que, a nosso turno, já atravessamos situações penosas, idênticas, nas quais fomos socorridos. Outro sim, ajuda-nos a vigiar os próprios pensamentos e atos, com que nos impediremos os desvaneios e as futilidades, que não raro induzem ao tombo das urdiduras, do erro e da criminalidade, facultando-nos a convivência com a dor que aqui ferreteia as almas, excita-nos a compaixão, o amor e a caridade. Mantenhamos a nossa solidariedade e participemos das suas emoções sem nos deixarmos contaminar pelos miasmas do desânimo, do medo ou das ideoplastias fantasmagóricas vitalizadas pela rebeldia e ingratidão ao Pai Criador e ao Cristo Amor. Então, valioso é esclarecimento que Dr. Bezerra traz para Filomeno e para todos nós, que apesar daqueles espíritos, lembrando que o ambiente era espíritos encarnados e desencarnados naquela batalha de emoções, batalhas de ideias, com revoltas, com sofrimento, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Então, até mesmo esses que são os obsessores, que buscam suas vinganças, que buscam sua justiça com as próprias mãos, mesmo esses precisam de assistência. Porque, como ele lembrou, nós mesmos, nas nossas histórias, não estamos isentos de termos vivido, e certamente vivemos, situações parecidas do passado, em que fomos auxiliados e hoje estamos na condição de aprendizes do Evangelho. Então, quer dizer, não percamos o foco. E ele coloca, sem nos deixarmos contaminar pelos miasmas do desânimo, do medo ou das ideoplastias fantasmagóricas, vitalizadas pela rebeldia e ingratidão ao Pai Criador e ao Cristo Amor. Então, observação bastante pertinente feita por Dr. Bezerra para que Filomeno acordasse. E nós vimos também, em várias outras situações, o próprio André Luiz, no relato lá nos seus livros, das missões das quais ele participava, naquelas excursões, para que ele não se deixasse envolver no ambiente. Então era no plano espiritual, onde em faixas de pensamento ali bastante pesadas, bastante densas, ele ficava prestando atenção no cenário, observando as pessoas, observando aquelas situações que muitas vezes eram extremamente dolorosas, e ele tinha que manter o foco para aquilo que ele estava fazendo naquele local. Ele não estava ali como um turista, então ele não só poderia absorver as emanações daquele local, como ele poderia prejudicar o trabalho que estava sendo feito.
porque ele estava ali não apenas como um observador, mas como um cooperador. No momento em que ele desvia a sua atenção, ele deixa de cooperar, se expõe àquelas vibrações e muitas vezes até pode até alimentar o estado de desequilíbrio dos espíritos que são observados. Então, observação bastante necessária e pertinente. A oportuna advertência trouxe-me a realidade da justiça divina, que, não obstante sendo amorosa, é também reta, a ninguém poupando da reparação dos delitos, mediante os quais se comprometeu consigo mesmo e com a consciência cósmica. Dr. Figueiredo, Dr. Arthur Figueiredo, que nós vimos, diretor daquele hospital, diretor espiritual daquele hospital, que nos acompanhava a experiência, anuiu com a argumentação do nobre benfeitor e, solicitando licença, ofereceu a sua preciosa parcela de esclarecimento. Então agora nós veremos aqui a visão do diretor daquela instituição. Enquanto o Dr. Bezerra traz para nós uma visão mais ampla, mais filosófica a respeito da aplicação das leis, agora veremos ali de uma forma mais focada, de uma forma mais estrita naquele local. Vivendo desde alguns anos o drama dos nossos irmãos aqui domiciliados, acrescentou com expressiva fraternidade, vimos aprendendo que o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o egoísmo, que se acredita somente méritos sem conceder ao próximo uma cota mínima sequer de direito equivalente. Graças a essa conduta infeliz, tal visão distorcida da realidade fomenta o ódio, gera a discriminação tormentosa, envenena-se com os tóxicos da insatisfação e da revolta. Com efeito, todo infrator imprime na consciência, na qual se inscrevem as divinas leis, os critérios de resgate em que se fixam os erros. Cada criatura, embora inconscientemente, sabe a razão do seu sofrimento, porquanto nas paisagens mentais se encontram os clichês das suas infrações, revoltando-se ou fazendo-se crer injustiçada por mecanismo de evasão ou preguiça largamente cultivada, que se transforma em anestésico da alma. Desejando completar o raciocínio lógico, concluiu: o espírito é o responsável por si mesmo, embora mergulhado no contexto da excelsa misericórdia de Deus, fomentando o próprio crescimento através da utilização dos recursos pedagógicos com os quais sintoniza espontaneamente. Então, quando ele fala para nós aqui sobre os recursos pedagógicos, significa que cada espírito aprende com as lições de que necessita, de acordo com as escolhas que faz, de acordo com as afinidades que cria, de acordo com os ambientes com os quais se sintoniza. Então, cada um de nós ali recebe exatamente a lição de que necessita. Nesse comenos, o caridoso Bezerra cercou-se da paciente e penetrou-a com um profundo olhar, percussiente e lúcido, após o qual nos convidou a examinar a causa da alienação de Julinda, esclarecendo. Então, aqui é uma técnica, que o Dr. Bezerra mostra para nós, assim como André Luiz já mostrou várias vezes, quando ele próprio era convidado também para fazer essa apuração, quando ele então se conectava, se sintonizava com o pensamento de um paciente e conseguia sondar a realidade que ele vivenciava. Então diz aqui o Dr. Bezerra: com o respeito que nos merecem as observações dos honrados estudiosos da psique humana, que estabeleceram características definidas nos quadros da anamnese de uma PMD, da psicose maníaco-depressiva, que, como nós vimos aqui, é também o transtorno bipolar de humor, a gênese real da alienação da nossa enferma se encontra num desforço espiritual, formando uma problemática obsessiva, conforme poderemos constatar. Busquemo-lhe a sede da consciência
e procuremos detectar a região dos folículos cerebrais no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe assomam dos arquivos mentais em desconcerto. Fixei a atenção na região indicada, sintonizando o pensamento na sua faixa psíquica. Imediatamente, passei a ver e a ouvir confusos quadros e ruídos que se misturavam em verdadeira miscelânea de perturbação. A pouco e pouco se foram definindo as cenas e acompanhamos uma altercação entre a enferma e o esposo, que melhor definia a conjuntura do momento provacional. Bom dia, soldado. Um jovem de menos de 30 anos, com ótima aparência, tentava convencê-la da necessidade que ele sentia de completar a felicidade doméstica tornando-se pai. Anelava por um rebento com o qual se sentiria realizado, estava emocionado. A jovem esposa, porém, exigente e caprichosa, retrucava: não aquecerei a essa exigência descabida. Não é justo que nos amarremos em plena juventude a compromissos com filhos, malbaratando as nossas oportunidades de prazer e gozo. Não me permitirei deformar aqui entre aspas, mediante uma gestação ingrata e não desejada, para atulhar o meu ambiente doméstico com a algazarra infantil que, convenhamos, eu detesto. Denotando o amuo num temperamento irracível que se procurava impor, desejou encerrar o diálogo. O marido, que se mantinha ponderado, volveu à argumentação. O melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges, que se encontram no apogeu das forças e das faculdades, propiciando uma educação em bases de paciência e disciplina à prole em formação. Nessa fase da idade, os perigos da deliverance são menores e a recuperação mais rápida, reservando-se para a velhice o justo repouso em razão de a família estar formada e vivendo os filhos já adultos as suas próprias experiências. Além disso, hoje mesmo as estrelas do cinema e da televisão exibem a gestação que mais lhe dá status, não havendo qualquer perigo de deformação da silhueta, ainda mais em se considerando tratar-se você de uma mulher já casada. Não abdico, no entanto, redarguiu encolerizada, ao direito sobre o corpo. Não aceito a maternidade em hipótese alguma. O clima da conversação acalorada degenerou em discussão dissolvente, gerando a primeira fissura emocional na aliança conjugal. Após alguns minutos, podíamos identificar no exame dos clichês mentais de Julinda um sonho no qual, acompanhada pelo esposo e venerando a entidade de nosso plano de ação, era-lhe apresentado um espírito que lhe requeria oportunidade para renascer, prometendo-lhe carinho e ajuda. Eu te perdoarei, suplicava o candidato em lágrimas, todo o mal que me fizeste, recebendo-me nos teus braços como parte de ti, a fim de que eu recomece ao teu lado. Ajuda-me hoje, a fim de que eu te socorra mais tarde. Parecendo identificá-lo pelos delicados fios das recordações, ela recuou com expressão alucinada, afirmando estar sendo vítima de um pesadelo que a arrojava nos infernos. Aqui só para a gente lembrar, quando nós estudamos, nos bastidores da obsessão, nós vimos lá, aqueles casos em que espíritos do passado estavam juntos com espíritos encarnados no presente, através do desdobramento, quando eles então ali faziam todo o planejamento de uma vida comum, em que um espírito receberia como filhos aquele que era o seu grande amor e aquele que era o seu grande algoz. Que naquela luta de consciência estava ali os sentimentos, muitas vezes ali ofuscando a razão, sabendo o que era certo para se fazer, mas aquilo que o coração não queria fazer. Então aqui a gente vê apenas uma conversa
E aqui uma pequena passagem de um espírito contando um pouco, né, da sua pretensão em reencarnar junto daquela jovem, que ela recusava. E lá nos bastidores nós vimos ali toda a construção da situação, né, acompanhando as histórias do passado, do presente e aquilo que eles desejavam para o futuro. E aqui então foi o que aconteceu em algo muito parecido, que nós vimos lá nos bastidores, né? Quando nós vimos ali a Ana Maria, quando ela encontrou com aquele bispo do passado e quando foi convidada a ser mãe dele, já que eles tinham ali uma história para se resolver, ela tinha se negado, ela falou, ele eu não permito. Então Teofrastos, né, que era o seu grande amor, ela falou, eu vou acolhê-lo com todo o amor, mas esse eu não aceito. E aqui foi o que a gente vê, ó, parecendo identificá-lo pelos delicados fios das recordações, ela recuou com expressão alucinada. Então vocês lembram, né, que naquele primeiro encontro, em que aquele obsessor encontrou com a jovem que nós acompanhávamos, que quando eles se viram no plano espiritual, ela rapidamente ali empalideceu, recuou temerosa de encontrar aquele homem que representava, aquele espírito que representava, aquele que era o seu grande algoz do passado. Então aqui é a mesma reação que nós encontramos. A entidade benfeitora, conciliando a situação calamitosa, aclarou, acalma-te, filha, estás na esfera dos sonhos, e te reencontras com uma alma à tua vinculada que te implora ensejo de retorno ao corpo, para fruírem juntos a felicidade de refazimento do caminho, intempestivamente interrompida. És devedora em relação a ela. Todavia, te desculpará o deslize pretérito desde que lhe concedas a ensancha futura. A vida física é breve, demorando o curto prazo de uma existência. Aproveita a benefício da tua imortalidade. Não recalcitres ao aguilhão beneficente. Juventude e aparência são de muito curta duração. Ouve-a e aquece. Então aqui, né, o benfeitor falando para ela exatamente isso, que a vida tem que ser bem aproveitada. E nesse tempo em que ela terá esse espírito como filho, mesmo que ainda haja antipatias entre eles, mas se bem vivida, certamente vai trazer oportunidade de libertação para todos. E aqui o que foi colocado, para que ela não se iludisse com a juventude e com a aparência. Porque além de ser de duração muito curta, estava ali como um grande obstáculo para que ela aceitasse esse compromisso. A moça, no entanto, estampando na face uma máscara de horror, tentava recuar, e, vinculada às figurações perniciosas da sua crença religiosa, bradava, estou no inferno, os satanases me perseguem, sou inocente, deixa-me em paz, odeio filhos, não os quero, não os aceitarei. O esposo, que se apresentava portador de melhores recursos espirituais e de mais ampla lucidez, abraçou-a, intentando tranquilizá-la. Acalma-te, Julinda. Sou eu, Roberto, teu marido. Raciocina, por Deus, e ouve. Acerena-te e recebe a dádiva que o Pai nos propiciará. Socorre-me, interrompeu-o em pranto e desespero. Não desejo a maternidade e tu sabes. Tira-me daqui, ajuda-me. Fujamos antes que eu enlouqueça. As cenas se apagaram para surgirem outras, não menos graves. Nelas, a paciente experimentava os sinais da gravidez por ocasião do influxo catamênico e, desesperada, no segundo mês, solicitara um exame de urina, constatando-se a presença do feto. Aqui lembrando, né, que Filomeno estava acompanhando isso na mente dela. Então, quer dizer, eram fatos que ela guardava na lembrança no momento em que ela descobriu que estava grávida. Sem notificar o esposo, consertou o aborto delituoso numa clínica que se dedicava ao monstruoso cometimento. Aqui mais uma vez, né, também já vem aqui uma lição entre parênteses a respeito das reflexões doutrinárias, das reflexões espíritas
a respeito do aborto, indo exatamente na contramão dessa tendência em que muitos países hoje se encontram no debate da liberação do aborto como um direito natural da mulher. Né? Então aqui nos leva aqui a mais uma reflexão a respeito disso. Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, psiquicamente preparada para o crime, sonhou que alguém a segurava fortemente, suplicando-lhe o amparo. Não me mates o corpo, minha mãe, imprecava o reencarnante. Necessito volver. Precisamos estar juntos. Ajuda-me. Se não me atenderes, prefiro a morte, sentenciou a infeliz mulher, a ser mãe. Odeio-te. Nunca te receberei. Nunca. Verás então. As faces do espírito fez-se tão terrificante que ela despertou aos gritos, banhada por auge do suor. O esposo atendeu a solícito e voltou a dormir ante a explicação de que se tratava de mais um injustificável pesadelo. Alegando-se enferma, preparou a cena para o repouso que deveria manter, após a liberação do feto, pelo abominável método que escolhera. Durante as horas que antecederam ao crime, ouviu o apelo, recordava-se do sonho. Resolvida a ação cruel, justificava-se tentando repouso mental impossível, como tensão nervosa, descontrole emocional. Afinal, pensava, o aborto é uma coisa tão corriqueira. O médico a tranquilizara, informando da rapidez e do êxito da interrupção da gravidez. Apesar disso, não se conseguia se acalmar. A cena, fortemente gravada, levava à recordação, e aquela voz impossível de identificar, se fora ou dentro dela, suplicante, atormentava. No momento aprazado, compareceu à clínica e 2 horas depois, indisposta e livre, entre aspas, retornou ao lar. Aqui lembrando, né, que o esposo não sabia da gravidez e ela praticou o aborto sem que ele tivesse consciência. Nos minutos precedentes ao aborto, por pouco não recuou, em razão de sentir-se louca, tal desespero que dela se apossou, em face do que escutava. Escutava também aqui entre aspas, já que era, né, um pensamento que martelava na cabeça dela, digamos assim. Se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que te tenha paz. Sem que tenha paz. Julinda fora até o extremo paroxístico da demência, matou o corpo do filhinho, que já se agasalhava esperançoso na vida intrauterina. Aqui também tem algo interessante, né, que fala a respeito do grau de consciência do espírito. Porque aqui comenta, né, nessa lembrança que ela trazia, da voz desse espírito dialogando com ela enquanto se encontrava no processo de gestação. E aí para nós é um grande mistério, né? Qual exatamente o grau de consciência que o espírito tem enquanto ele se encontra nessa fase de gestação do corpo físico? Será que ele tem essa capacidade de interagir ou não? Então aqui Filomeno de Miranda traz para nós esse pensamento, essas ameaças que o espírito faz enquanto ela planeja nesse caso, né, a prática do aborto. Então há aqueles que comentam a respeito se o espírito fica consciente, outros dizendo que o espírito fica inconsciente, mas nesse momento em que acontecem, né, esses choques emocionais, o espírito então, que a princípio se encontrava numa gestação normal, por exemplo, o espírito fica tranquilo, aguardando ali o momento de gestação, até o seu nascimento, absorvendo as vibrações que a mãe e que os pais, na verdade, ou mesmo o ambiente, vão oferecendo para ele. Ou ao mesmo tempo em que o espírito, nesse processo de gestação, começa a sofrer pelo fato de perceber esses sentimentos de rejeição,
esses planejamentos que inconscientemente acabam afetando o espírito. E aí, então, nesse caso, ele vai se manifestando. Então, aqui para nós é um campo de pesquisa bastante escasso em termos de informação. Nós temos ali um ou outro pesquisador que faz esse trabalho, como é o caso, por exemplo, do Dr. Ricardo de Bernardi, né, que escreveu aquele livro Gestação, Sublime Intercâmbio, mas fazendo uma análise do ponto de vista espírita. Mas, em termos de orientação dos espíritos, nós temos pouquíssimas informações. Mas aqui fica, nesse caso, né? Dudu colocou, né, seria o remorso trazendo essas vozes que só alimentavam o pensamento de Julinda? Pois é. Então é aí que fica, né? Porque pelas imagens que ela captava, por aquilo que ela ouvia, dava a impressão de que o espírito estava presente. Talvez ele não estivesse presente, lúcido, mas é aquele espírito adormecido que, percebendo a rejeição, fez com que ele despertasse como se fosse num pesadelo. Porque nós já vimos, né, o soldado lembrou ali do livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, como também outros, né, no caso nós tínhamos um livro chamado Os Abortados, né? Nesse Os Abortados, pois é, tem um filme, né? Então, Os Abortados conta ali depoimento de vários espíritos. Então tem aqueles espíritos que são ali conformados porque reconhecem, né, que realmente o espírito não conseguiu, a mãe no caso, ou os pais não conseguiram levar a termo, né, a gravidez, né, ou aqueles espíritos revoltados que chegam no plano espiritual com deformações perispirituais bastante graves. E aquele espírito que, tendo o corpo reduzido o perispírito reduzido para acompanhar uma gestação, ao mesmo tempo em que ele é abortado, a sua consciência começa a levá-lo com imagens anteriores, e aí então o espírito fica com o corpo deformado, meio criança, meio adulto, toda a sua mente em perturbação, fazendo com que o perispírito também responda da mesma forma a essa perturbação. Então o espírito não sabe se é aquele feto em gestação, se ele é aquele adulto do passado, porque houve uma interrupção. Então é aquele pesadelo que eu acho que nada que nós possamos aqui utilizar como referência na nossa vida comum seria possível descrever o que o espírito sente naquele momento. E de que forma que ele se encontra psiquicamente e emocionalmente no momento em que ele sofre esse aborto. E daí então naturalmente ele acaba refletindo sobre o psiquismo da mãe. Talvez então, no caso dela, ela estivesse não necessariamente ouvindo o diálogo, mas ouvindo ali repercussões da mente do espírito sobre a mente dela, Dudu. Então talvez seja isso, né? Então, eu acho que não há nada que a gente consiga, né, soldado, como eu coloquei, uma referência aqui no nosso mundo para trazer ali um exemplo do que significa isso, né? Mas finalizando, pessoal, então aqui o esposo nunca tomou conhecimento da ação nefanda, destruidora. Exceto os cúmplices profissionais, entre aspas, da morte, o infanticídio ficou ignorado por todos, menos, é claro, pela vítima e pelo algoz, que ora se entrelaçavam mais rigorosamente os destinos, no rumo da dor, sombra e loucura grave. Então aqui a gente finaliza esse capítulo trazendo para nós exatamente isso, né? É o aborto provocado, um processo obsessivo grave, os dramas de consciência, fazendo então com que Julinda fosse então hospitalizada nessa condição de tão grave desequilíbrio que ela vivenciou. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o próximo capítulo, Programática Reencarnacionista, né? Então vamos aqui. E é claro, né, que a gente está falando aqui, pelo que a gente percebe, depois a gente vai acompanhar isso no próximo capítulo, essas lembranças foram lembranças de uma existência anterior, né, em que ela, no passado, teve essa programação. Nós veremos aqui, no próximo encontro, deixa eu ver aqui. Aqui nessa mesma existência, inclusive. Mas nós veremos aqui no próximo capítulo para a gente acompanhar, para não adiantar nada, para a gente poder ver se esse caso
né, foi dessa mesma existência dela ou se foi na passada. Mas aparentemente aqui parece que foi dessa mesma existência, né, porque aí o espírito se vinculou a ela, fazendo com que ela fosse levada a esse desequilíbrio. Mas veremos aqui então o caso, né? Muitos pensamentos com Julinda,